Na última aula nós falamos a respeito do amônio que tem na coloração e esse amônio ele tem um pH em torno de 10. Isso faz com que o cabelo tenha fica mais poroso, dilate mais a cutícula. Nós vamos falar hoje sobre os tonalizantes. Os tonalizantes eles também têm uma quantidade de amônio, vocês vão perceber isso. Eu vou mostrar aqui para vocês na lousa que eles realmente têm uma quantidade. Porém, essa quantidade ela não é tão relevante. Então, é por isso que as marcas dizem que não tem esse componente dentro dos tonalizantes. Então, o que eles têm? Eles têm o etalonamina, dietalonamina e trietalonamina. O que seria isso? Então, para vocês entenderem, por exemplo, o etalonamina, ele é uma quantia de amônio que tem na coloração, mais uma quantia de óxido de etano. Então, ó, veja que interessante, ó. Vou fazer um gráfico aqui só para vocês estarem entendendo a proporção disso. Então, suponhamos que essa barra aqui, ela representa uma quantidade de amônio. Essa quantidade de amônio é a quantidade que é usada na coloração, tá? Então, eles precisam dessa quantidade de amônio na coloração. No tonalizante, eles precisam também, só que o que eles fazem? Em vez de eles colocarem toda essa quantidade no tonalizante, eles diluem o tonalizante no óxido de etano. Então, para você entender, quando você compra uma tinta para pintar a parede, o que você faz? Tem algumas tintas que são à base de água. Então, você mistura lá 1 litro de tinta com 1 litro de água. Então, você dilui. O que eles fazem com óxido de etano é exatamente isso. Eles diluem o amônio para ficar menos amônio, menos agressivo, menos poroso esse cabelo. Então, os tonalizantes que têm etalonamina, eles funcionam da seguinte forma, é 1 por 1. Então, temos aqui a quantidade que é necessária. Por ser 1 por 1, isso quer dizer que metade é etano e a outra metade é amônio. Opa, vou colocar certo aqui, né? Amônio. Então, nós notamos que o tonalizante que usa a ETA, ele tem metade da quantidade de amônio do que uma coloração. A coloração tem tudo isso e ele só tem essa quantidade. E os tonalizantes que usam dietalonamina? Então, eles têm uma quantidade de amônio por 2 quantidades de etano. Então, nós vamos mostrar aqui para que você possa ver também a dimensão disso. A quantidade é bem diferente. Então, é dividido 1 mais 2 é igual a 3. Então, nós vamos dividir isso daqui em 3. Então, nós temos aqui etano, mais etano mais amônio. Notaram então já a diferença aqui? Então aqui você tem a sua coloração, vou escrever color. Então você tem a sua coloração que tem essa quantia de amônia. Você passa para um tonalizante que usa a etalonamina, já vem para metade de amônio diluído no etano. E depois você passa para um outro tonalizante que tem ainda menos amônio, que é o dieta. Agora, o trietalonanina, eita nome difícil, ele é uma quantidade de amônio por 3 quantidades de óxido de etano. Então, você pegaria aqui, dividiria isso da seguinte forma.
você vai ter aqui etano, mais etano, mais etano, mais amônio. Notaram aqui a diferença? Olha a quantidade que você vai ter aqui para a quantidade que você tem na coloração. É muito pouco. E por ser tão pouco, tão diluído o amônio nos tonalizantes, as marcas consideram que nem tem. Mas tem sim, tem bem pouquinho, mas tem também. Qual o benefício disso? Como nós vimos na outra aula, a coloração vai deixar poroso. O tonalizante ele já não deixa mais poroso dessa forma, porque a quantidade é muito baixa. Outra coisa que é interessante, por a quantidade de amônio ser baixa, então evita de clarear, do tonalizante ter o poder de clarear, ou seja, isso manchando a raiz, manchando aquelas mechas que não foram descoloridas, né? Então às vezes você tem ali, o cabelo natural está em 5, você puxou para um 9, aí você aplica um tonalizante, se fosse no caso de uma coloração, poderia manchar algumas partes da onde está num tom 5, ficar em 7. Aí ficaria tom 5, 7, 9. Ficaria uma salada e isso ficaria feio. No caso, como aqui tem pouco, então você não corre esse risco de manchar o cabelo usando tonalizantes. Algo que é digno de nota aqui, a maioria das empresas, elas usam esse aqui, ó. Então elas nem diluem tanto, ao ponto de ficar quase nada, e nem diluem pouco, a ponto de ser só a metade de amônio que a coloração tem. Então eles ficam aqui, eles usam o Dieta, que dá um resultado fantástico, muito bom, e sem ter problemas com isso. O que você não consegue então, levando em consideração isso, o que você não consegue fazer então com tonalizante? Eu vou colocar aqui uma escala de fundo de clareamento. 10, 9, 8, 7, 6. Tá? Suponhamos que você esteja aqui, ó, você abriu num tom de 8. O que você consegue fazer com a coloração quando você vai matizar, quando você vai tonalizar com coloração? Nós vamos ver isso e vocês vão aprender como você consegue subir, clarear ainda mais com a coloração. Isso o tonalizante você não faz. O que o tonalizante você faz? Você consegue manter. Então aqui, ó, para clarear tem que ser com coloração. O tonalizante você consegue manter. O que seria manter? Você trazer de um fundo de clareamento 8 para um tom 8. 8 natural. O que seria manter também? Seria você dar reflexo no cabelo com tonalizante. Você fazer, por exemplo, aqui um 8 ponto acinzentado, 8.1. Você vai conseguir também com tonalizante fazer um 8 ponto cinza dourado. Você consegue fazer um 8 ponto dourado acinzentado. Você consegue fazer um 8, 7 e aí vai, 8.89. Por quê? Porque se você atingiu a altura de descoloração, né? Altura fundo de clareamento 8, com tonalizante você consegue deixar no tom natural e também na altura do tom que você abriu no fundo de clareamento, você consegue deixar os reflexos com tonalizante. Qual o benefício de você fazer isso com tonalizante e não com coloração? Você agride menos o fio. O fio fica mais saudável quando você usa os tonalizantes. Algumas marcas têm, algumas marcas, por exemplo, que eu trabalho, tem esses tonalizantes assim que você consegue ter um resultado de menos agressão ao fio. Lembrando que você acabou de descolorir o cabelo, então o cabelo ficou danificado, não tem jeito.
Embora você não está sentindo ele elástico ali ou poroso, mas ele foi danificado para poder tirar o pigmento do fio. Você teve que fazer uma agressão a esse fio. E você usando o tonalizante, por ele ter uma quantidade de amônio bem menor, você não agride esse fio e consegue levar ao tom que você tá, com os reflexos que você quiser, ou manter no loiro natural, tá? Outra coisa que você consegue fazer com o tonalizante, você consegue descer a cor. Você consegue escurecer o cabelo com tonalizante sem problema algum. O mesmo resultado que você teria com coloração, você vai ter com tonalizante. Escurecendo também, você vai conseguir escurecer esse fio sem agredir ele, sem ter que usar essa quantidade enorme aqui de amônio, você usando então o seu tonalizante. Por que é importante você saber que você consegue escurecer com tonalizante, DC6, 7, 5, até 1. Até 1. Por que é importante você saber disso? Vou citar um exemplo que talvez possa ter acontecido com vocês. Alguma cliente sua resolveu fazer uma arte no cabelo. Falou com a irmã, com a prima, com a cunhada. Ela falou, não, pode deixar que eu mesmo faço. Tá muito caro fazer no salão. Vou gastar lá R$300, 350 reais para fazer umas luzes. Ou até mais. Não, deixa, a gente faz aqui em casa. Eu vou comprar um pó aí na perfumaria e eu vou fazer. E ela fez e deu errado. O que ela vai fazer? Ela vai ficar revoltada com aquilo que aconteceu, ela não quer pagar o valor que você está cobrando justo numa coloração, 300, 400, numa descoloração, 300, 400 reais. E então ela decide fazer o quê? Vou pintar o cabelo, vou deixar o cabelo num castanho escuro, num preto. Vou lá, no caso ela vai até você para pigmentar esse cabelo, deixar o cabelo mais escuro. Por que é bom você usar o tonalizante? Cabelo ela fez em casa ou ela fez numa cabeleireira que não tinha prática, não tinha conhecimento para fazer o cabelo dela, fez, enfim, deu errado. O cabelo está danificado, o cabelo foi altamente agredido, o cabelo não está com uma saúde boa. Se você aplicar uma coloração com essa quantidade de amônio, você vai agredir mais o fio. Se você usar um tonalizante, você vai ter o mesmo resultado de escurecer esse fio com uma quantidade menor de amônio, porque não é necessário ter tanto amônio para escurecer um cabelo. Para clarear, como está aqui, sim, precisa ter. Para escurecer, não precisa ter tanta força assim de amônio. Você vai então pintar o cabelo dela, colorir o cabelo dela sem agredir tanto esse fio, a agressão vai ser quase próxima do zero, tá? Então fica a dica para vocês estarem usando então tonalizantes para escurecer ao invés de coloração. É claro que quando você, por exemplo, você está ali numa altura de 8 e você aplica 1.0, você esconde totalmente que o cabelo está esbagaçado, o cabelo está danificado. Lógico, um cabelo preto esconde tudo isso, mas você sabe, ela vai sentir na hora que lavar o cabelo, na hora que for pentear esse cabelo, que realmente o cabelo dela não está bom. Então, para você não piorar essa situação, usa sempre um tonalizante. Coisas que você consegue fazer com tonalizante também. Por exemplo, a sua cliente chegou em você, você aplicou um 6.66, que é o vermelho intenso. Você aplicou o 6.66, passou-se ali um tempo e a sua cliente começou a desbotar esse vermelho intenso que você colocou. Continua sendo um vermelho, mas não intenso, um vermelho feio. Com tonalizante você consegue também intensificar esse cabelo, deixando então, recuperando o brilho e a intensidade da cor, no caso do vermelho também, né? Você consegue em outros, que nem está demonstrado aqui, mas no vermelho você consegue fazer isso também, sem ter que ficar usando coloração.
Lembrando que você precisa sempre usar o tonalizante do tom que está o fio. Se está 8, você vai usar um tonalizante 8 ponto alguma coisa ou 8.0, enfim. No 6 também. Tá no tom 6, você vai usar o tonalizante para intensificar no tom 6 também. Regra para você estar usando esse tonalizante. Sempre o seu OX tem que ser menor que 10. OX igual a menor que 10. Ou seja, você vai usar aqui um OX de 6, de 5, de 4, se tiver de 3 também, você vai usar. O de 8 eu acho muito próximo do de 10, tá? Você pode ter um probleminha aqui, mas é bom você estar usando aí de 6, 5, 4 volumes. Algumas marcas colocam lá emulsão reveladora. Gente, emulsão reveladora é isso aqui. É o X abaixo de 10, é emulsão reveladora. Eles não colocam lá escrito porque eles não querem que você compre de outra marca. Eles querem que você compre emulsão reveladora. E na verdade é o X abaixo da volumagem de 10. Tá? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre neutralização. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que você conseguiu um tom de 9. Aqui, você está aqui ó, no tom de 9. Vou até apagar aqui. Você conseguiu chegar num tom de 9. Você chegou num tom de 9 de fundo de clareamento. O que é o 9? O 9 é o amarelo. Amarelo no fundo de clareamento é representado pelo 9. Você chegou no amarelo. E você quer, do fundo de clareamento amarelo, você quer pular para o tom 9, que é o loiro claro, que seria o 9.0. Na próxima aula nós vamos falar sobre neutralização e saber como que você vai sair do fundo de clareamento amarelo e ir para o 9.0. Vocês vão ver que não é aplicando 9.0. Não é assim que você faz. Se você fizer até de início vai dar certo, mas depois não vai se manter. E na próxima também nós vamos ver não só na questão do 9, mas nós vamos ver na questão do 8. O que é o 8? Então o 8, ele é o amarelo laranja. Então você quer neutralizar o amarelo e o laranja e mandar para um 8.0. Então, na aula de neutralização nós vamos ver como que você consegue sair de um fundo de clareamento amarelo-laranja para um 8.0, que é o loiro natural. Lembrando que não é aplicando 8.0 que você vai conseguir fazer isso. Mas isso nós vamos ver na aula de neutralização, que será o nosso próximo tema.